Frenagem de motos. Quando o inesperado acontece, na maioria das vezes o freio se torna a única solução, e por mais habilidade que o motociclista tenha, a frenagem de uma moto depende de vários fatores como condições de frenagem, tempo de reação, distância de reação, tempo de frenagem. Condições de frenagem. As condições do piso e dos pneus interferem diretamente no tempo de frenagem. Em uma pista molhada, o tempo de parada total da motocicleta dobra-se comparado à pista seca. Portanto, numa pista molhada, reduza a velocidade e aumente a distância dos outros veículos. Outro item importante é a condição dos pneus, pois a banda de rodagem dos pneus serve para aderir à superfície com a qual entra em contato. Os sulcos dos pneus devem ser examinados frequentemente, pois quando os freios são acionados, o movimento das rodas diminui e os sulcos o ajudam a agarrar-se ao solo, fazendo com que a moto pare rapidamente. Pneus gastos ou mal calibrados têm menor aderência ao solo, ocasionando a derrapagem. Outro fator a ser considerado em uma frenagem é o tempo de reação. O tempo de reação é o tempo gasto desde o momento em que você vê o perigo até o momento em que os freios são acionados. Em média, o tempo de reação das pessoas é de 0,75 segundos, sendo que esse tempo pode variar com a idade ou o estado físico do motociclista. Distância de reação. Distância de reação é o espaço percorrido desde o momento em que você vê o perigo até o momento em que os freios são acionados. E, neste caso, quanto maior for a velocidade, maior será a distância percorrida até a reação. Tempo de frenagem. Tempo de frenagem é o tempo gasto para a moto parar depois que os freios são acionados. Esse tempo começa a ser contado no momento em que o motociclista aciona os freios. Pneus gastos ou mal calibrados e também pista molhada aumentam a distância de frenagem. O peso de uma moto em movimento está distribuído de forma equilibrada entre a roda dianteira e a traseira. Ao frear, o peso da moto vai todo para frente. Isso sobrecarrega a roda dianteira e faz com que ela se agarre ao solo com mais força. Por isso, a roda dianteira tem uma força de frenagem maior do que a traseira. O freio traseiro é menos potente, mas ajuda a reduzir a distância total de parada se for usado ao mesmo tempo que o freio dianteiro. Em asfalto plano e seco, o ideal é usar o freio dianteiro e o traseiro ao mesmo tempo. Em uma frenagem branda, o poder de frenagem do freio dianteiro será de aproximadamente 60% e o traseiro de 40%. Em uma frenagem de emergência, esta porcentagem será de 80% para o freio dianteiro e de 20% para o traseiro. No gráfico, observe as medições do tempo e espaço de frenagem a 60 km por hora só usando o freio traseiro e na frenagem normal usando os freios dianteiro e traseiro. Observe que a moto percorre quase o triplo do espaço até parar quando apenas o freio traseiro é usado. Dicas importantes na frenagem. Procure manter a trajetória retilínea e não inclinar a motocicleta, mantendo a calma. Acione o freio dianteiro aos poucos, nunca de maneira brusca. Mantenha o punho baixo para facilitar a volta do acelerador ao acionar o freio dianteiro. Numa curva, procure usar os dois freios ao mesmo tempo antes da inclinação. Mas, se mesmo assim for preciso diminuir a velocidade, use o freio motor e, nos casos extremos, utilize os freios suavemente. Nunca use o freio dianteiro quando a roda dianteira estiver curva, pois a moto poderá derrapar. Se a roda dianteira travar e começar a derrapar, procure soltar os freios suavemente.